uma ideia sobre a agricultura brasileira, que quanto mais os anos passam, não faz sentido para mim. As maiores transformações do campo quase nunca começam quando aparece uma tecnologia nova. Elas começam quando alguém encontra um problema que ninguém conseguiu resolver. Hoje, quando olhamos para o Centro-Oeste, nós vemos uma das regiões agrícolas mais produtivas do mundo. Lavouras que parecem não ter fim, armazéns, silos, máquinas trabalhando dia e noite. Tudo isso parece tão natural que fica difícil imaginar que houve um tempo em que quase ninguém acreditava que essa mesma região pudesse produzir. Talvez essa seja uma das histórias mais importantes da agricultura brasileira. Não porque fala apenas da soja, nem de milho. Ela fala da capacidade que as pessoas tiveram de transformar desafios em oportunidades. Ali pela década de 1970, muitos produtores do Sul e Sudeste viviam uma realidade diferente da atual. As propriedades eram produtivas, mas ano após ano ficava cada vez mais difícil de crescer. As áreas iam sendo divididas entre as famílias e comprar novas terras se tornava cada vez mais caro, né? Valorizou muito. Enquanto isso, existia uma grande região no Centro-Oeste onde as terras eram mais baratas, custavam menos, muito menos. E foi justamente aí que apareceu uma oportunidade, né? Que mudaria a história da agricultura brasileira. Então, em muitos casos, vender uma propriedade no Sul ou no Sudeste era suficiente para comprar uma área cada vez maior aqui no Centro-Oeste. Imagina vocês o tamanho daquela decisão. De um lado, uma propriedade consolidada, onde a família conhecia o solo, o clima e a forma de produzir, e do outro lado, uma fazenda muito maior, mas em uma região onde praticamente tudo precisava ser descoberto. No papel parecia um excelente negócio. Na prática era uma aposta enorme, porque comprar a terra era apenas o primeiro passo. Ninguém podia garantir que ela produziria. Os solos eram naturalmente assim, ácidos, acidez elevada. Tinha uma fertilidade natural muito baixa. As variedades de soja existentes na época ainda não estavam adaptadas para as condições do cerrado. As estradas eram poucas, a infraestrutura praticamente não existia. E quem chegava aqui não encontrava uma agricultura pronta. Encontrava um desafio muito grande. E existe uma coisa que sempre me chama a atenção quando converso com pessoas que viveram nessa época toda aí, que quase nenhuma delas diz que queria fazer parte da história. Elas queriam apenas um lugar para construir um futuro melhor para as suas famílias. Aí ninguém também imaginava que aquelas decisões ajudariam a transformar completamente a agricultura do Brasil, quem sabe mundial, né? Mas produzir nessa região não exigia muito mais do que coragem. Elas exigiam respostas, né? Tipo, como corrigir o solo, como adaptar a soja às condições do cerrado, como produzir em um ambiente tão diferente. Foi exatamente nesse momento que uma das maiores aproximações aconteceu entre produtores e pesquisadores e pesquisa. Cada safra que eles faziam levava a novas perguntas. Cada dificuldade mostrava que ainda existia uma coisa para aprender. E cada resposta abria espaço para uma nova descoberta. E foi assim que começaram a usar
avanços na correção dos solos. Foi assim que surgiram as cultivares adaptadas ao cerrado, que novas formas de manejo passaram a fazer parte da agricultura brasileira. Aí talvez seja justamente aqui que essa história continua fazendo sentido até hoje. Porque olhando com atenção assim, os fatos, percebemos que a agricultura continua funcionando exatamente da mesma maneira. Os problemas mudaram. Antes o desafio era descobrir como produzir no cerrado. Hoje discutimos mudanças climáticas, novas doenças, resistência de plantas daninhas, biológicos, a agricultura digital, inteligência artificial. Mas existe uma coisa que nunca mudou. Primeiro aparece um problema, depois nasce uma pergunta. Pesquisa procura entender, o produtor testa, a agricultura aprende. E todo esse conhecimento passa a fazer parte da próxima safra. Foi assim que o cerrado começou a mudar a realidade. Foram vindo novas variedades, novas técnicas de manejo, as produtividades aumentaram, as cidades foram crescendo, aí foram vindo cooperativas, armazéns, revendas, universidades, empresas. E o desenvolvimento ele deixou de ser só dentro das fazendas, ele passou a transformar toda a região. Quando olhamos hoje para uma grande lavoura, normalmente chegamos apenas ao resultado, mas dificilmente chegamos a todas as perguntas que precisaram ser respondidas para que ela passasse a existir, a paisagem existisse. E olhando para essa história, fica difícil chegar à mesma conclusão. A grande riqueza da agricultura brasileira nunca esteve apenas na terra. Ela sempre esteve nas pessoas que tiveram coragem de enfrentar os desafios que pareciam impossíveis e, junto com a pesquisa, transformaram perguntas em conhecimento em desenvolvimento.